A paz do Senhor Jesus para todos os amigos e irmãos em Cristo, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus por mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 104. O título diz assim: Canção de louvor ao Criador, né? Canção e louvor ao Criador de todas as coisas, né? Ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que está no controle de tudo, né? Que tudo que tem fôlego, né? Louve ao Senhor. E nós estamos aqui nesta madrugada para louvar ao Senhor, para agradecer a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, pelo que o Senhor ainda há de fazer na sua vida, meu amigo, meu irmão, na vida dos seus familiares, né? Como diz a palavra do Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso que estamos alegres, né? Temos que ser gratos a Deus, né? Louvar e exaltar ao Senhor. O versículo 1 do Salmo 104 diz assim, ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor, meu Deus, como és grandioso, estás vestido de majestade e de glória, louvado seja o Senhor. E te cobres de luz e estende os céus como se fosse uma barraca, e constrói a tua casa sobre as águas lá de cima, usa as nuvens como o teu carro de guerra, e voa nas asas do vento. Faz com que os ventos sejam os teus mensageiros, e com que os relâmpagos sejam os teus servidores. Tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces, e assim ela nunca será abalada. Cobriste a terra com o oceano profundo, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram o teu grito de comando, saíram correndo. As águas correram pelos montes, desceram para os vales, indo ao lugar que preparaste para elas. Tu puseste um limite para as águas, a fim de que não obrigassem de novo a terra, a fim de que não cobrissem de novo a terra. Tu fazes surgir fontes nos vales, e rios correm entre os montes. Da sua água bebem todos os animais selvagens. Louvado seja Deus. Deus cuida, né, dos animais. Deus cuida dos animais selvagens, né, como está dizendo aqui a palavra do Senhor. Com ela, os jumentos selvagens matam a sede. Nas margens dos rios, os pássaros fazem os seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Do céu tu envias chuvas para os montes, e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado, verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, e azeite, que alegra, e o pão que dá forças. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Ali os pássaros fazem os seus ninhos, e as cegonhas
constrói as suas casas nos ninheiros. Os cabritos selvagens vivem no alto das montanhas, e as lebres se escondem nas rochas. Tu fizeste a lua para marcar os meses, o sol sobre a hora de se pôr. Tu fizeste a noite, todos os animais selvagens saem quando escurece. Os leões novos rugem enquanto caçam, procurando a comida que Deus dá. Porém, quando o sol aparece, eles voltam e vão se deitar nas suas covas. Então as pessoas saem para o serviço e trabalham ao dia e trabalham até a tarde. Olha o versículo 33. Cantarei louvores ao Senhor, enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele quem vem a minha alegria. E que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, né? Glorificado, exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso de Israel. Como a palavra do Senhor está dizendo aqui, que Ele faz a chuva descer, né? Ele alimenta, né, os animais selvagens, Ele cuida, o Senhor, de toda a sua criação, né? Ele que faz a terra brotar, né, o alimento, né, o pão, o vinho, o azeite, né, para o nosso alimento, para a nossa alegria, como está dizendo aqui a palavra do Senhor. Então tudo vem de Deus. Deus, meu amigo, meu irmão, Ele é a fonte de todas as coisas. De repente você tem se queixado, né? Tem murmurado, mas não sabe você que às vezes você tem rejeitado o próprio Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta, no livro de aos Romanos, ele diz que os homens têm adorado mais a criatura do que o próprio Criador, que muitos têm adorado mais, né, a criatura, o ser humano, prestado adorações a ser humano, a deuses mortos, né? Deuses feitos por mãos humanas, que nada pode fazer pela vida do ser humano, da criatura. E eles prestam as suas adorações, né? Faz os seus rituais à criatura e esquecem de adorar a Deus, que é o Criador de todas as coisas. O Deus que lhe dá saúde, o Deus que lhe dá força, fé, coragem, que abençoa o trabalho das suas mãos para que você venha prosperar, para que você venha viver, né? Ter uma vida, e uma vida com abundância. Então a ingratidão é a pior coisa que existe, né? Na vida de um ser humano, é a ingratidão. Às vezes nós que somos cheios de pecados, de falha, né? Quando nós sofremos a ingratidão por parte de alguém, ficamos tristes, ficamos abatidos muitas vezes, né? Imagine Deus, nosso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, como está dizendo aqui a palavra, ó. Do céu tu envias chuvas para os montes e a terra fica cheia das tuas bênçãos. É Deus, meu amigo, meu irmão. É Deus o Todo-Poderoso que envia chuva sobre a terra, que enche os rios, os oceanos. É Deus que nos dá a semente, né, para plantar e para colher. É Deus. É Deus que nos dá vida, é Deus que nos dá saúde, como a palavra está dizendo aqui, ó, o versículo 14. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas que assim tiram da terra o seu alimento.
né? Nós estamos vendo muita chuva, né, no Nordeste, Centro-Oeste, muita chuva, Deus mandando, abençoando. E nós temos visto, né, nas redes sociais, muitas pessoas dobrando os joelhos, né, agradecendo a Deus, os fazendeiros, os agricultores, né, que tiram o sustento da terra. Enquanto outros murmuram, né, reclamam, outros estão agradecendo porque sabem que vão plantar, vai ter uma boa colheita, né? O gado vai ter o capinzinho verde para se alimentar, para poder viver. Então tudo são Deus, são bênçãos de Deus para a vida do ser humano. Está escrito também no livro de Mateus, né? O apóstolo Mateus escrevendo, ele diz que Deus faz a chuva descer sobre os maus e sobre os bons da terra. Deus faz o sol se pôr sobre os maus e sobre os bons da terra. A misericórdia dele é tão grande, é tão infinita, o seu amor é infinito, que Deus ele é tão misericordioso, porque, meu irmão, quando ele olha do céu à terra, os seus olhos são como chamas de fogo e contempla a todos, ele vê, né, a ingratidão, a maldade do ser humano, ao ponto de trocar Deus, né, por coisas tão banais, né, por deuses mortos, deuses que nada pode fazer pela vida deles. E muitas vezes o Senhor está lá abençoando a família, abençoando, né, o trabalho, abençoando a empresa, abençoando o campo, né, a terra, para que quando ele mandando a chuva, abençoando para quando ele plantar, ele colher o feijão, colher o milho, colher, né, tudo que ele plantar ali, como está dizendo aqui a palavra, ó, do céu tu envias chuvas para os montes, e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado e verduras, né, e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Faze a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite, que alegra, e o pão, que dá forças, né? Só quem sabe uma seca grande é quem depende da terra para viver, da plantação, né? O gado, né, que depende da água para beber, do capim, né, que é o alimento, né, para o gado. A gente que é do interiorzinho lá, né, os interiores, nós sabemos quando está seca, né, os bichinhos sofrem, né, o animal, o produtor, né, o fazendeiro, que depende ali da água, né, como a gente vê aí, eles postando os açudes sangrando, né, muita água, as terras tudo verdinho, capim, muito pasto, né, para os animais. Isso tudo é a bondade de Deus, meu amigo, meu irmão. E às vezes eu e você deixa de agradecer ao Senhor, deixa de adorar a Deus, de louvar a Deus, para louvar a deuses mortos, para louvar a criaturas que nada pode fazer por mim e por você. Que nas horas mais difíceis da nossa vida, só é Deus que nos socorre. Ele é o nosso verdadeiro amigo, né? Ele é o verdadeiro guarda fiel, como diz a palavra do Senhor, né? Que ele é o guarda que não dormita, ou seja, que não dorme, o guarda de Israel. É ele que está pronto a nos socorrer nas horas mais difíceis da nossa vida. Então que você, que eu, aprenda a agradecer a Deus, a ser grato, aprenda a louvar ao Senhor, aprenda a orar a Deus, a ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
guardar os seus mandamentos, né, no nosso coração, na nossa mente, para que o diabo, nosso adversário, o inimigo das nossas almas, não venha ter lugar no nosso coração, nem na nossa mente com seus pensamentos satânicos e diabólicos, porque essa é a missão de Satanás, é roubar, matar e destruir. Está escrito João, capítulo 10 de João e versículo 10. Então que nós possamos se alimentar da fonte de todas as coisas que é Deus, alimentar a nossa fé, alimentar nosso ânimo, nossas forças, porque Ele é a fonte de tudo. Você já imaginou uma grande árvore, né? Quando um galho dela é tirado, quebrado dela, a árvore, e põe ele de lado, você pode observar que ele seca, né? Porque ele está agora separado da fonte, que é a árvore que dá a vida. Assim é a vida do ser humano sem Deus. Deus, ele é a fonte de tudo, da saúde, da paz, do amor, do perdão, da misericórdia, né? Das bênçãos, como a palavra de Deus está dizendo aqui, que Ele é que nos dá tudo. Então imagine uma pessoa, uma criatura que Deus criou, como a palavra de Deus diz, né? Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança de Deus, né? Ao caráter de Deus. Porém, essa pessoa, essa criatura, uma vez se afastando de Deus, se afastando das coisas de Deus, ela será uma pessoa espiritualmente morta. Ela será uma pessoa espiritualmente cega, né? Jesus disse isso, que um cego guiando outro cego, os dois, ambos caem no buraco, né? Então a gente temos que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque uma vez você orando, buscando a Deus, se envolvendo nas coisas de Deus, na leitura da palavra de Deus, na oração, no jejum, meu amigo, meu irmão, você terá a fonte de tudo, que é Deus, que é Jesus Cristo comigo e com você. E essa fonte é uma fonte que nunca vai parar de jorrar, que é o Espírito Santo de Deus, que habita na nossa vida, na vida daqueles que buscam a Deus. Agora imagine um ser humano, uma criatura que não ora, que não busca a Deus, que não lê a palavra, que não quer nada com Deus. Ela ocupa a mente dela, o tempo dela só com as coisas carnais, só com vícios, com coisas que não levam ela à bênção de Deus à vida dela. Ela será uma pessoa espiritualmente morta, vazia das coisas do Espírito Santo de Deus. Por isso que é muito importante eu e você ler a Bíblia Sagrada, ler a palavra de Deus, orar, tirar um tempo para as coisas do Senhor Jesus, para se alimentar, né, do Espírito, alimentar o Espírito com as coisas de Deus. O versículo 23, ele diz assim, ó: então as pessoas saem para o serviço e trabalham até a tarde, né? As pessoas, aquelas que têm seus afazeres, né? A vida cotidiana, enquanto estamos aqui em cima do pó dessa terra. Mas até o trabalho, ele é digno e é permitido e abençoado por Deus, né? Como diz a palavra do Senhor em Gênesis, que Deus falou para o homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida na terra, né? Então Deus é quem nos dá o trabalho, que nos abençoa, o trabalho das nossas mãos. Deus é quem abençoa cada um de nós. Então, como é importante, meu amigo, meu irmão, nós louvar ao Senhor, agradecer a Deus por tudo, até pelos momentos difíceis que muitas vezes passamos, enfrentamos,
nós temos que ser grato a Deus, porque ali aquela situação vai nos ensinar, né, verdadeiramente a gente se aproximar de Deus, porque às vezes nós esquecemos que existe um Deus que está no seu trono, em cima no céu, como a palavra do Senhor ensina. E nós esquecemos de agradecer, de adorar a Ele, de buscar a Ele. E às vezes passamos por situações, porque às vezes só se chegamos a Deus quando estamos enfrentando momentos difíceis. É que se lembramos de adorar e de agradecer a Deus. Feliz é aquela criatura, aquele filho de Deus, que agradece a Ele e que ama a Ele, que adora a Ele a todos os momentos da sua vida. Mas tem outros que não, só adoram quando estão passando por momentos difíceis. É que vão pensar em ir à igreja, é que vão pensar em orar, é que vão pensar em procurar um momento para adorar a Deus, né? Quando estão enfrentando os momentos difíceis na sua vida. E a gente sabe que os dias maus existem, está escrito também na palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, escrevendo no livro aos Efésios, ele diz que Deus nos livre dos maus dias, né? Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, mas que nós precisamos estar bem com Deus, espiritualmente, buscando ao Senhor, tendo nossos momentos com o Senhor, seja no seu quarto de oração, seja na igreja, né? Seja no momento ali no trabalho, no particular com Deus, né? Em qualquer lugar. Mas o importante é que você tire um momento da sua vida para adorar a Deus, para agradecer ao Senhor por tudo. Vamos neste momento orar, né? Pedir ao Senhor, pois a Bíblia estando aberta, é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Mas quando nós se dispomos a orar, a entrar na presença do Senhor, aí sim nós estamos apresentando a Deus os nossos pedidos de oração, falando com o Senhor, pedindo ao Senhor a sua ajuda, a sua misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Senhor do universo, Deus criador de todas as coisas, como a palavra do Senhor falou nesta madrugada, te louvamos, Pai, te agradecemos pelo Senhor ser o nosso Deus e nós sermos os teus filhos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, pecadores, meu Deus. Não te iras, ó Deus, nesta madrugada a ouvir a nossa voz, nosso pedido de oração, Pai. Mas olhes com teu olhar de misericórdia, com teu olhar de amor, Senhor. Como diz a tua santa palavra, que a ira do Senhor, meu Deus, dura um pouco de tempo, mas o teu amor, meu Pai, é eterno, a tua misericórdia é eterna. Então tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia dos nossos familiares, amigos, parentes. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que se encontram aflitos, desesperados, humilhados. Aqueles que se encontram sofrendo, meu Deus, depressivos, ansiosos. Aqueles que se encontram no vício, Pai, do álcool, das drogas. Aqueles que se encontram escravizados pelos espíritos do crime, das drogas. Aqueles que se encontram jogados, meu Pai, nas calçadas, debaixo dos viadutos, nos vícios. Um dia aquela criatura, meu Deus, ela era uma pessoa de bem, era uma pessoa normal, e de uma hora para outra, meu Deus, ela virou a cabeça, ela abandonou a família, ela abandonou o casamento, ela abandonou, meu Deus, o seu lar, meu Pai, e enveredou pelo caminho dos vícios, ó Deus. O caminho, como diz a tua santa palavra, que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas são os caminhos da morte.
E essa pessoa hoje, ela está morta, meu Deus, espiritualmente. Ela está escrava, meu Pai, do pecado, dos vícios. Mas a tua palavra também diz, meu Deus, que a tua misericórdia, o teu amor, levanta do pó o desvalido, né? Aqueles que estão no pó, humilhados, no fundo do poço, no lamaçal, meu Deus, dos jogos, no lamaçal das dívidas, Senhor. Escravo, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão, meu Deus, como o Senhor é tão bom, que faz a chuva descer, encher as fontes, os rios, oceanos, meu Deus. Que gera, meu Deus, meu Pai, meu Deus, Senhor, para os animais. O Senhor cuida dos animais selvagens, como a tua palavra está dizendo. E o Senhor, meu Deus, faz crescer as sementes, os cereais, as verduras, meu Deus, as frutas, dando o alimento, o azeite, o vinho, o trigo, meu Deus. Pai, abençoe, meu Deus, a nossa vida, a vida dos nossos familiares e amigos. Salva, nos livra do tentador, do inimigo das nossas almas, meu Deus. Senhor, guarda-nos, seja a nossa proteção, seja o nosso defensor, meu Deus, como diz a tua palavra, que o Senhor defende o aflito e o necessitado e o humilhado, Senhor. Defenda, meu Deus, a nossa causa, tenha misericórdia, Pai, de nós. Abençoe nossos familiares, abençoe nossos amigos, parentes. Salve, Pai, liberte, abra o entendimento, Pai, dessa criatura, para que resplandeça a luz do Teu Evangelho. Senhor, apresentamos os encarcerados, doentes, enfermos. Apresentamos, Pai, também, meu Deus, aqueles que injustamente foram caluniados, defamados, humilhados, oprimidos, ó Deus. Estão presos, Pai, por conta das maldades daqueles que eram para fazer justiça e estão fazendo maldades, ó Deus. Faça justiça, ó justo juiz. O Senhor, meu Pai, que está acima dos querubins, o teu trono. O Senhor que está no centro, meu Deus, de tudo. O Senhor que contempla todas as coisas, meu Deus. Que nada é encoberto diante dos teus olhos. Contempla agora, Pai, nesta madrugada, meu Deus, e tenha misericórdia daqueles que estão encarcerados injustamente. Repreenda, meu Deus, a língua mentirosa, defamadora, caluniadora, perversa e má. Repreenda, meu Deus. Faça justiça, ó justo juiz. Juiz dos juízes, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus que está acima de tudo e de todos, meu Pai. Entregamos nessa madrugada, em nome de Jesus, essa causa, meu Deus. E esperamos a resposta do Senhor. Dá ordem a teus anjos, aos arcanjos Miguel, Gabriel, aos querubins, aos serafins, meu Deus. Pai, com a espada desembainhada, meu Deus, e quebra todo laço nessa madrugada. Laços da doença, laço do suicídio, dos homicídios, meu Deus. Laço, meu Deus, dos acidentes, da bala perdida. Laços das doenças mortais, venham ser quebrados, venham ser destruídos em nome de Jesus. Venha ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Todo mal seja repreendido para bem longe da nossa vida, da vida dos nossos familiares e amigos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus oramos e entregamos em tuas mãos aquela empresa, os diretores, os seus familiares. Entregamos, Deus, cada funcionário ali, Pai, os grandes e os pequenininhos. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe dando paz, que o Senhor coloque no coração senso de justiça, sabedoria, amor, perdão, misericórdia, Senhor. Deus querido, amado e santo, oramos pelos clientes ali, que o Senhor envie multidões, que o Senhor abençoe o trabalho das mãos dali, de cada um dos teus filhos, Senhor.
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entregamos em tuas mãos a nossa vida, a nossa família, a vida dos amigos aqui das redes sociais. Que o Senhor visite cada um, meu Deus, guardando, livrando, salvando, libertando, prosperando, abrindo as portas, dando vitórias. Te agradecemos pela vitória da tua filha, Pai, por aqueles exames, ó Deus, por aquela vitória. Que o Senhor confirme ainda mais, meu Deus, que não dê mais nada para a glória do teu nome. Entregamos em tuas mãos aquela criança, que o Senhor dê saúde. Entregamos em tuas mãos cada um dos teus filhos que pede oração. Deus, que o Senhor, que é um justo juiz, abençoe a cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor, meu Deus. Glorificado e exaltado seja o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que está no controle de tudo, o Deus, o guarda de Israel, que não dorme nem dormita, que não precisa ser carregado por mãos humanas, o Deus que não precisa estar pendurado na parede, nem no pescoço de ninguém, porque o Senhor é Deus, o Deus vivo e poderoso. É a ti que damos graças, meu Pai, te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia, como diz a tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus, meu amigo, meu irmão, abra teu entendimento para que você desperte do sono espiritual e você passe a enxergar qual é a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Que você passe a tirar o seu momento que Deus lhe dá, a vida que Deus lhe dá, o fôlego de vida, as horas que Deus lhe dá, os segundos e os minutos que Deus lhe dá. Você aprenda a tirar momentos entre você e Deus, para você cultuar a Deus, adorar a Deus. Porque eu vou dizer uma coisa a você, não há outro caminho, meu irmão, não há. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas os fins deles são o caminho da morte, diz a palavra de Deus. Mas Jesus disse em João 10:10, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, nosso libertador, nosso abençoador, como a palavra do Senhor falou aqui para mim e para você. Então que Deus te dê uma madrugada abençoada, um sono reparador, que Deus te dê um sono tranquilo, né? Em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever lá no nosso canal, vai tocar no sininho para receber as notificações, vai dar um gostei no nosso vídeo, vai compartilhar a oração, a leitura da palavra, né? Estamos nesse propósito após a meia-noite de oração de jejum e leitura da palavra, onde nós estamos lendo o livro de Salmos, né? Hoje nós lemos o capítulo 104. Se Deus nos permitir, amanhã após meia-noite estaremos aqui, em nome de Jesus, orando, clamando a Deus pela sua vida, pela sua família. E nós vamos ler o Salmo 105. O título diz assim, ó, Deus e o seu povo, né? Deus e o seu povo. Porque Deus tem
os escolhidos, né? Que Deus separou, e você é um dele, eu sou um dele. Nós somos escolhidos por Deus, somos povos de Deus, servos de Deus, filhos de Deus, criaturas de Deus, né? Como diz a sua palavra. Então fique com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome de Jesus.